Felipe, tudo bom? Então, pessoal, boa tarde. É muito bom estar com vocês aqui. E, né, assim, a gente sabe que hoje é uma quinta-feira, vários eventos acontecendo no Rio de Janeiro, mas para nós do Lembrar, que é o Laboratório de Estudos de Memória Brasileira e Representação, aqui do mestrado profissional em Economia Criativa, Estratégia e Inovação, essa data, o dia de hoje, não poderia passar em branco. A gente não poderia deixar de fazer alguma coisa para que a gente possa refletir sobre a importância, não só do dia de hoje, mas do que a gente está realmente celebrando, que é a Constituição Federal, que foi promulgada no dia de hoje, no dia 5 de outubro, em 1988. É a nossa Constituição mais duradoura da República. Então, só isso já é um grande feito, né? Principalmente porque nós já tivemos tantas instabilidades no Brasil. Então, esse é um feito para celebrar, com certeza. E, para isso, então, a gente tem dois convidados hoje que vão falar conosco um pouco sobre o que foi a produção, né, assim, esse momento de produção dessa Constituição, que mobilizou a população, a sociedade civil organizada, a imprensa, trouxe uma efervescência desde 85 até o momento da promulgação. Então, esse também é um processo importante da gente relembrar e também falar um pouco da relevância dessa Constituição hoje, né? O que ela ainda nos traz hoje e os desafios que a gente tem também para defendê-la, né? O que ela representa, enfim. Então, eu fiz só essa pequena apresentação e vou chamar aqui para participar dessa mesa redonda a advogada, historiadora Elizabeth Sequins, do Museu da República. Obrigada, Elizabeth. E o Davi Pereira de Araújo, que é do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre a América Latina da UF e também do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, UFRJ. Então, Elizabeth e Davi, já agradeço de antemão. E antes deles falarem, só queria acrescentar que uma outra iniciativa do Lembrar é uma exposição virtual que nós organizamos na plataforma Google Arts and Culture, que ainda não está disponível, mas vai estar disponível dia 13 de outubro, mas que hoje, se a informática e os logins colaborarem, a gente vai conseguir mostrar uma parte para vocês, pelo menos hoje, para vocês já terem uma ideia. Então, vamos começar com a fala da Elizabeth Sequin, que é graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Direito e Desenvolvimento também pela PUC e doutora pelo Centro de Pesquisa e Documentação, CPDOC, da FGV. Ela é pesquisadora do Ministério da Cultura desde 1986, estando lotada atualmente no Museu da República. Foi chefe do Departamento de Direito Positivo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, de 2010 a 2013, e leciona Criminologia e Metodologia de Pesquisa Científica nesta universidade. Ela é cofundadora da Transparência Internacional Brasil, participou da montagem e foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Preso, entidade sem fins lucrativos encarregada da defesa de direitos coletivos de presos comuns. Foi membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e do Conselho Nacional de Testemunhas, e, além disso, presidente do Conselho Nacional de Refugiados. Ela trabalha desde 1972 nas áreas de criminologia, direitos humanos e cidadania, e desde 1986 nas áreas de memória, museus e história. Então, obrigada, Elizabeth. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite da escola e também agradeço a presença de vocês todos. Vou ficar em pé, tudo bem? Infelizmente, não está aparecendo aqui o nome... O quê? Não é porque está em branco. Dá para ler, depois a gente conserta.
Então, eu vou falar dos 35 anos da Constituição e lembrar que os meus estudantes não sabem o que foi a Constituinte. A gente tem que ficar explicando o que foi a Constituinte, que foi a maior mobilização popular. A gente fala das diretas já, né, que foi uma mobilização espetacular. O processo constituinte, que durou 1 ano e, se não me engano, 7 meses, foi muito maior, muito mais intenso e mobilizou a população de alto a baixo. Impressionante. Então, aqui eu vou falar de uma experiência que nós montamos na Fundação Nacional para a Memória, que demorou 1 ano e 6 meses. Então, isso que eu vou falar aqui, demorou 1 ano, teve a duração de 1 ano e 6 meses. Então, eu vou começar aqui. Todas as fotos em preto e branco são de uma cooperativa que existia em Brasília, Ágil. Todas elas estão. Eu tentei colocar uma legenda, mas não consegui. Então, isso aqui é a esplanada dos ministérios, lá em Brasília, em frente ao Planalto, onde estão reunidas milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Eu lembro para vocês que isso aconteceu, então, em 86, no começo de 86, e nós estávamos saindo há 1 ano da ditadura. Então, havia uma sede de participação, uma vontade de dar opinião, algumas vezes até agressivamente. Bom, aqui foi a instalação, também, novamente, da Ágil, foi a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, seguida de muita polêmica, porque ela aproveitou 30% da sua composição eram parlamentares que haviam ficado após a ditadura, porque eram parlamentares indicados. Então, havia uma briga, será que a gente tinha que fazer uma nova votação só para ser membro da Constituinte, só para membros da Constituinte? O que seria tanto que a discussão, havia discussão, né, se seria uma Assembleia Nacional Constituinte ou um Congresso Constituinte. Segundo, eram opiniões políticas, mas que geravam muita discussão, muita mídia. Foi indicado, então, o deputado Ulisses Guimarães para presidente e o senador Bernardo Cabral para o relator. E aí a Constituinte foi dividida em várias partes, e foi uma das possibilidades. Anteriormente, em 85, foi montado vai me fugindo o nome, mas foi montado um grupo de 50 parlamentares, não, 50 membros não parlamentares, que o Sarney, que era então presidente, tentou montar de uma maneira bem ampla. Então, tinha desde comunistas, tinha membros da igreja, das 2 igrejas predominantes, que eram a evangélica metodista e a católica. Tinha, assim, desde um grande escritor até um professor de muito destaque. Esse trabalho todo foi rejeitado. Quando ele ficou pronto, ele foi rejeitado como sendo uma imposição, né? O Tancredo havia morrido, por isso que o Sarney era presidente, né?
Então, isso foi rejeitado pelos próprios constituintes e pela sociedade em geral, dizendo que isso seria uma imposição, isso seria uma forma de querer influenciar os constituintes, que eles deveriam ser completamente livres. Lembrando que tinha os 30% que eram apontados, eram frutos ainda da ditadura. Mas todas as constituintes do Brasil tiveram um documento, todas elas tiveram um documento para organizar, para que não ficasse... Imagina, eram 551 parlamentares, imagina a confusão que seria, o tempo que demoraria. Então, todas as nossas constituições tiveram, sim, um documento com as principais questões. Claro que, até o momento, elas eram conservadoras do ponto de vista da mulher, a Constituição, a primeira Constituição da República ainda com o cheiro de escravidão. Então, essa aí, querendo se livrar da ditadura, fez um trabalho que, em alguns momentos, foi radical. E ela, lamentavelmente, sofreu dezenas de emendas populares. Então, essas emendas populares... perdão, não foram emendas populares, isso é outra coisa. Emendas parlamentares. Elas desfiguraram algumas áreas, porque aí é a luta política, né? A UDR do Caiado foi montada durante a Constituinte, que é a bancada agro vem daí, né? Ou seja, nós aqui somos ainda um lastro do processo constituinte, que foi um processo de luta. Bom, aqui, então, nós montamos a Fundação Nacional para a Memória montou um programa que tinha a intenção de dupla, organizar uma memória, ou seja, o que foi a Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, ponto. E o segundo é que ela deveria, e fez, ela fez conseguiu os dois objetivos, que era embasar a população com o que estava acontecendo durante o processo constituinte, repassar para a população ferramentas para que ela, então, votasse, ou ela se comunicasse com seus constituintes, que ela mandasse recado, uma ponte em que ela recebia as informações diárias do que estava acontecendo lá, e, ao mesmo tempo, trabalhos, teses, livros, as constituições do mundo devidamente traduzidas. Isso fez com que a população tivesse muita participação. Não isso, mas incentivou. Esse projeto foi montado primeiro no Rio de Janeiro, onde estava a sede da Promemória, na Rua Rio Branco, num prédio que havia sido da Docas de Santos, todo envidraçado, e teve um excelente arquiteto que fez as obras lá, que organizou as obras. Vou lembrar já, mas um amigo maravilhoso, já não está por aqui, e Jorge Hu. Jorge, vocês conhecem? H-U-E. Então, um super... Ele mesmo. Numa outra versão disso aí, eu tenho até a foto dele. E teve um design também muito bom, que era o João de Souza Leite, né? Excelentes profissionais que entraram para a Promemória através de um concurso interno e
O quê? É? Imagina. Pois é. Era outro andar, né? O nosso era o... Ah, tá bom. Porque a burocracia da Promemória funcionava nos demais andares, nós no térreo. Todo envidraçado. Então, as pessoas passavam e viam o que estava acontecendo. Era uma comunicação muito direta. As pessoas, muitas entravam para perguntar o que é isso? Isso é agência de viagem? Porque ficou muito bonito, como vocês vão ver aí. E atraiu as pessoas. O nosso objetivo era esse mesmo. A gente trabalhou para atrair pessoas o tempo todo, e acho que a gente conseguiu bastante. Isso aqui, então, Rubem Gershman e o Roberto Aguilar pintaram, e mais dois pintores pintaram obras gigantescas em madeira que foram colocadas nas paredes. Era tão alto que eles tinham que usar andaimes, né? Pois é. Ficaram lindos os quadros deles, até porque depois eles puderam sair e fazem parte do nosso acervo lá no Museu da República. Olha, aqui é o Rubem Gershman, e tudo que foi pintado tinha uma conotação crítica. Ele pinta de olho na Constituinte, em que ele compara o salário dos constituintes, aqui, ó, do lado esquerdo, atrás dele, com o salário mínimo. E ficou lindo. Muito bonito, plasticamente muito bonito. Bom, aí a gente entrou firme na divulgação via imprensa, e a imprensa adorou. Porque, olhem só, estou falando de uma época em que nós não usávamos computadores, não havia computador para usar, não havia internet. Então, essa divulgação era fantástica, era importantíssima. Eu contei com a colaboração do Paulo Sérgio Moraes de Sá e da Francisca Helena Sobrinho, que são dois funcionários excelentes. Uma estava no CPDOC, o outro estava no Arquivo Nacional, e vieram para trabalhar nesse projeto. E aí vocês vão ver um esforço de mídia. A gente ocupar todos os momentos de rádio, de televisão, de praça pública. Está vendo? Aí começam aqui, o Jornal do Brasil, começam a avisar que vai ser inaugurado um centro de memória. Olha, quando se falava que ia ter computador à disposição, que, na verdade, era um terminal sem internet, entendeu? A mídia achava que nós estávamos na Lua, estávamos lá na frente, entendeu? E não estávamos. Olha, isso é... Ó, computadores ligam a população constituinte. Bom, aqui foi a inauguração. A inauguração... O quê? Ah, pois é. O monitor com as constituintes, com as constituições antigas, com várias informações, e que despertou uma curiosidade, vocês vão ver. Olha só, então, aqui a gente tem o ministro da Cultura, o Mário Machado, Joaquim Falcão e o... Gente... Um pouco mais. Olha aqui. Ele consultando, o ministro consultando o computador, assim. Exatamente. Lá atrás tem uma das obras do José Cláudio, que foi um pintor de Pernambuco, que também fez parte dessa decoração, por assim dizer, né? E ele pinta uma casa de farinha. Olha, nesse dia, eu considero que ficou definido para que servia esse centro, porque o nosso objetivo,
A gente sabia que a Câmara e o Senado iam repassar as informações que estavam sendo urdidas lá diariamente. Claro que isso demorou. Fizeram isso. Hoje tem site claro que muito antes disso eles já divulgaram. Mas a gente queria que fosse imediato, sem ser online, sem poder usar a internet, mas que fosse imediato, de forma que qualquer cidadão pudesse saber o que foi votado ontem, como é que está a situação das empregadas domésticas, como é que está a situação do trabalhador rural, que eram as grandes questões, né, que estavam sendo definidas. E, então, a gente chamou o Tá na Rua. Tá na Rua é um grupo do Amir Haddad, maravilhoso, que só funciona na rua. Eles não entram dentro de um teatro. E eles fizeram uma zona literal. Isso aqui é a representação deles da Constituinte, da Constituinte. Vocês veem que tem população de rua assistindo. E eles, então, trouxeram uma cobra gigantesca que sai dessa confusão aí, sai uma cobra gigantesca, que é a Constituinte. Então, é uma mulher jovem e negra. Bom, foi está vendo aqui? Eles trouxeram, eles fazem uma confusão. Isso aqui, no momento em que lá dentro estão os ministros, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Cultura, inaugurando com aquela cerimônia toda formal ali, o Padre Ávila, o Cândido Mendes, vários. Olha aqui ele está com população de rua e o Amir Haddad ao lado dele. Olha, aqui já é o dia a dia do centro, que ficou muito bonito, porque se aproveitou esse balcão, que era o balcão da Docas de Santos, e aí você vê as pessoas ali, elas chegavam e faziam as perguntas sobre o que estava acontecendo, ou pediam um documento. Eu queria saber como é a Constituição de Cuba, eu queria saber a Constituição dos Estados Unidos, e a gente tinha, sim, para isso, tinha impressora. Claro que o trabalho era inteiramente gratuito. Se vocês olharem à volta, cheio de quadros, de imagens, que eram exposições que nos pediam. Então, na inauguração, por exemplo, tem uma exposição do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, e aí depois era lançamento de livro todo dia, era uma loucura. Olha lá. Está vendo? Algumas dessas imagens a gente recebia desses cartazes e hoje estão no nosso acervo. Olha, aqui, aí começou a loucura da gente. O que a gente faz mais? O que está faltando? Isso em 1 ano e 7 meses. Vamos fazer, um belo dia, entram 3 portadores de deficiência visual e sentam numa mesinha que tinha, que está por aqui, e começam a fazer pergunta. O que tem sobre deficiente? O que vai mudar? O que não sei o quê? Aí a gente imediatamente pensou, vamos montar um projeto para deficientes, né? E montamos esse aqui. Ali a Lígia Saboia está assistindo um deles, está vendo, com os papéis na mão, está falando, e aqui tem um que era Marco Antônio, que era estudante de Direito. Hoje em dia, não, é professor, é outra coisa. Mas aí a gente montou esse projeto. Olhem só as imagens, está vendo? Só a imagem relativa ao assunto, né? Ali também na frente, isso aí o João Leite bolou essas estantezinhas que elas estão viradas para a rua, mas também viradas para cá, está vendo? Elas são duplas. Muito, muito bonitas. Aqui era um dos balcões. Bom,
aqui, então, é a Constituinte. A Constituinte, o que eu separei umas imagens para mostrar a participação na Constituinte. Aqui você vê como freiras participavam, líderes indígenas, donas de casa, empregadas domésticas, como houve uma gana de participação. Isso aqui é o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia. Essa é uma foto icônica, porque o Ailton Krenak, quando ele foi depor, porque havia também, a Constituinte chamava pessoas para depor e esclarecer os constituintes, né? Então, o Ailton Krenak, ele chegou lá em cima com uma latinha desse tamanho, eu fiquei assim muito tocada, com uma latinha desse tamanho, de graxa. E aí ele se pinta todo de graxa preta, e aí está ele já pintado, está vendo? A mão está preta e tudo. Ele não falou nada. Era ele demonstrando o luto dos indígenas até então. Depois tem muita participação dos índios, mas essa foto é linda. O Ailton Krenak teria, sei lá, 20 e poucos anos nessa época, né? Era um jovem que possivelmente nem era liderança ainda. Eu o conheci lá, assim, em Brasília, e era uma pessoa sem destaque. Só que ele, sem destaque para mim, né? Porque lá, para ele estar aqui nesse lugar, esse é um lugar disputado, né? E também um lugar que só quem pode fazer certas coisas, porque também poderiam ter feito perguntas para ele, então tinha que ser uma pessoa muito preparada para estar lá em cima. Isso na tribuna, hein? Olha aqui os indígenas. Também, mais uma vez, lembro que as imagens de preto e branco são da Ágil. Aqui os índios. Os índios tiveram uma grande participação. Tem livros sobre isso, tem imagens sobre isso, só que não podia trazer tudo. Aí, aqui, na prateleira das invenções, a gente resolveu fazer debates. Então, aqui, Constituinte... Eu estou na sua frente? Então, vai debater os meios de comunicação, porque aí tinha que acompanhar o que estava sendo debatido na Constituinte, lá em Brasília. Então, se estava falando sobre meios de comunicação, a gente fazia uma semana sobre isso. Aqui, reforma tributária. Na época, a gente nem se dava conta, né? Mas quem participou desse debate foi José Serra, o César Maia e o Dornelles. Foram os que participaram, que, para nós, eram entendidos, nada mais, mas depois cada um ou já tinha, passou pelas próprias carreiras políticas e tudo, universitárias. Então, lá em cima, no auditório, esse não foi no auditório da gente lá embaixo, não, foi no auditório lá em cima, teve esse debate. Ali está o Paulo Sérgio Moraes de Sá, historiador, que é esse que saiu do CPDOC para vir para a gente. Aqui, então, a gente recebia, as ONGs mandavam para a gente seus cartazes, até porque a gente divulgava os respectivos eventos, né? Ou então a gente pedia também, né? Era uma forma de atrair, né? Aqui, lançamento de um vídeo, né, sobre a Constituinte, da TVE, do MEC, não sei o quê. Aqui, um sebo constitucional, fomos procurados por uma livraria sebo de Petrópolis, que queria expor constituições
constituições brasileiras, se podia. Teve que ter seguro, eles fizeram seguro e tudo. E aí nós montamos essa livraria Sebo Fino, eles tinham até livros do século XVI, constituições do século XVI. Foi um espetáculo, assim, um pouco diferente, porque nós estávamos sempre na área do popular, né? E isso aí já era uma exposição mais erudita, mais especializada. Aí, mais uma vez, o que mais que a gente pode fazer? Na hora do almoço, a gente saía, todo mundo, ia para a frente do centro, né, que era só, aquilo era no Régio do Chão, né, e a gente fazia umas enquetes sobre o que tivesse sendo debatido lá em Brasília. E, à noite, bom, a gente tinha um formulário com a idade, com a renda daquela pessoa, nível educacional, e a resposta. E, de noite, a gente mandava para a Assembleia Nacional Constituinte aquele resultado. E vários desses resultados eram comentados por eles lá, pelos parlamentares. Aqui, nós temos, então, a Lígia Saboia entrevistando uma pessoa. Aí, o que é isso? Isso aqui foi ou o Globo ou o JB, o Dia. Então, o Dia. Está enorme ali o Dia. Não, porque o Globo e o JB foram os nossos grandes aliados na divulgação. Vocês vão ver aí vários deles. E aí, eles, na nossa votação, o Carioca escolheu a estabilidade com 3 meses de trabalho. Né? E aí vira assim, Carioca define estabilidade, assim, aí é coisa da mídia, né? Carioca quer 3 meses de estabilidade, Carioca vota. Né? Olha aí. Outra questão que deu muita discussão, se nós deveríamos adotar o presidencialismo, ou continuar com o presidencialismo. E aí saiu o presidencialismo por muito pouco. Também rendeu mídia e milhões de... Aqui um senhor todo feliz, está vendo? Mostrando o voto dele. Ele votou e está todo feliz. Ali, outra coisa. Questões delicadas, como o aborto. Né? O aborto, em 1986, né, era uma questão. Né? Outra questão que surge... Ainda é, mas era mais, né? Outra questão que também surgiu na Constituinte, além do SUS, por exemplo, uma necessidade de um sistema único de saúde, e que foi aceito, né, era a questão do meio ambiente. O meio ambiente era uma dessas questões invisíveis, invisibilizadas. E a gente montou vários programas sobre isso. Olha, aqui é quando a gente, nesse ano e meio, mas ainda no primeiro ano, a gente começa a receber pedidos porque a gente, por telefone, atendia quem ligasse. Então, ligava o Franco Montoro, que era governador de São Paulo, ligava a encarregada da Biblioteca do Senado dos Estados Unidos. Quem ligasse, a gente dava aquela consulta, ou a pessoa ia lá buscar os papéis, etc. E tal. E aqui, a gente, então, começou a receber esses pedidos, e os pedidos para que se montasse um centro para a memória da Constituinte em vários estados. Em Manaus, em Pernambuco, em
o Ceará. Claro que a gente não tinha pernas para isso, né? Não tinha pernas para isso, mas conseguimos montar em 6 cidades fora daqui. A sede era aqui, esse aí foi montado em Brasília. Mais uma vez, a história dos computadores, a Francisca Helena está no computador, eu estou ali atrás, o ministro e o Ulisses, né? E, mais uma vez, todo mundo de olho no que estava acontecendo ali no computador. Então, montamos uma dentro da biblioteca da Câmara dos Deputados. Essa aí. Aí montamos uma em Recife, uma em Ouro Preto, montamos em Belo Horizonte, em Porto Alegre, eram 6, em São Paulo. Aqui já são os cartazes que a gente recebia ou ia buscar, pedia, né? No caso, esses são os cartazes do movimento feminista, que foi um grande movimento. Um dos lobbies mais preciosos que a gente teve foi o das mulheres. Essa de cima ainda é das mulheres. Aqui, a gente tinha muitos artistas que nos davam suas obras. Assim como aqueles haviam pintado aquilo tudo e doado, nós tínhamos muitos cartazes que eram feitos, muitos para nós, outros não eram para nós, e a gente pegava, como é o caso desse aí. Aí, ainda no assunto da repercussão, a gente incentivava que as pessoas mandassem recados para os constituintes, escrevessem para os constituintes, tornassem aquele leve e traz, entendeu? Frequente. E nós temos mais de 3.000 cartas escritas para os constituintes, e são, assim, de chorar. Eu estou escrevendo isso aqui de não sei onde, aqui de onde é que é? Rio Branco, né? Rio de Janeiro. Eu estou escrevendo isso aqui de não sei onde, mas quem está escrevendo é meu filho, porque eu não sei escrever. Eu queria que falasse com os deputados para aumentar o salário mínimo, que não pode ser isso, ou então que segurarem os madeireiros, porque estão estragando aqui a Amazônia. Questões que até hoje estavam presentes. Bom, aqui, então, uma carta, né? Aqui é outra carta, essa aqui é de Mongaba. Sim, a gente recebia umas cartas sem existência de Google, né? A gente queria saber de onde é que eram essas cartas, porque fazia parte da riqueza. A gente está mobilizando pessoas lá em Mongaba, eu já não sei onde é que é, né? Então, a gente ia procurar de onde é que era aquilo, e era dos 4 cantos do mundo, do Brasil. Por quê? Porque a gente entrava em tratativas, por exemplo, com os donos das lojas de loteria. Atrás do volante, né? A gente punha, você quer participar da Constituinte? Mande o seu recado para nós, a gente encaminha para Brasília, não sei o quê. E aí, teve fora que os 6 centros que a gente montou, também tinham a sua própria maneira de divulgação, e de mobilização. Um era dentro de uma universidade, a sua própria mobilização. Aqui é outro. Aqui, essa aqui, de onde ela é? Reivindicação, melhor policiamento, calçamento. Aqui moramos em um lugar que, quando chove, não cai nem para trabalhar. Não dá nem para... Então,
reivindicação. É um pouco assim, da população, né, dos populares, botando para fora as suas necessidades, as suas... E tudo era encaminhado lá para Brasília, quer dizer, eles recebiam. É. É. Mas, assim, as cartas também são... Tem até um livro publicado, a tese de doutorado da Maria Helena Versiani, que é minha colega lá no museu, é sobre as cartas. Vale demais a pena. Ela analisa, né? Eu não estou analisando, só estou mostrando aqui rapidissimamente. Reforma agrária era uma das grandes questões, perdedora, né? O MST é fruto de toda a história da tentativa de reforma agrária. Os índios e negros também, grande luta. É assim, fomos para frente em alguns temas, um pouquinho, mas chamamos a atenção. Colocamos no cardápio do Brasil algumas questões, como o meio ambiente. Quem que falava em meio ambiente? Quem é que falava? Ninguém, entendeu? Isso aí é antes dos grandes heróis do meio ambiente que a gente teve, né? Seringueiros, etc. e tal. Aqui, novamente. Terra, violência e constituinte. Lá em Brasília, lá na frente do... Aqui, olhem só, gente, eu coloquei de propósito, porque é o primeiro encontro, ou seja, não tinha outro, não teve outro, dos agricultores de Chopinzinho. Quem sabe onde é que era Chopinzinho? Né? Ninguém sabia. Aí a gente se esforçava para saber onde era Chopinzinho. Cada coisa, né? Agora eu já esqueci, mas não sei em que... CONTAG, Prefeitura Municipal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paraná. Pois é. A gente descobre rapidinho. Naquele momento não tinha, entendeu? E era muito importante essa disseminação, né, de ida e de volta dos nossos propostas, da nossa abertura e a volta deles, que mandavam as suas questões. Né? Olha, seringueiros, encontro nacional. Geralmente era assim, primeiro encontro, porque a gente saindo da ditadura não tinha seringueiro que pusesse a cabeça de fora. Né? Então, era muito didático esse processo de exposição, de envio de questões, aqui os portadores de deficiência. Olha que bonito, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui são as organizações, né? Política agrária, fundiária, reforma agrária, plano de sindicatos, enfim. O Brasil pode ser melhor, fale por nós agora. Essa proposta de que se manifestassem, sabe? Nós precisamos que eles se manifestassem. Já está acabando. Aqui, também, questões que surgiram, tipo privatização dos bancos de sangue. Aí está na ordem do dia, exatamente. As questões dos indígenas também. Lindo, esse cartaz eu acho lindo também. É pena que não está dando para ler, entendeu? De onde é. Aqui, as emendas populares, né, que eu troquei emendas parlamentares com populares. Então, conseguiu-se, a muito custo, que a Constituinte aceitasse emendas da população, mas só se fosse acompanhado de 30 mil assinaturas. Tinha que ter 30 mil assinaturas, cada uma delas, para que fosse votada.
conseguiu-se, sim, que várias delas fossem votadas, algumas foram incorporadas à Constituição, tudo modestamente, porque a gente também queria muito mais. E aqui é um carregamento de emendas populares chegadas lá, porque elas chegavam de todos os cantos. Assim, os barqueiros percorriam determinados rios. Havia uma chamada para que a população apresentasse emendas populares, todas com um determinado protocolo. Tinha que ter, tinha que ter documentos, etc. e tal. Aqui em frente, no dia 12 de agosto de 87. Essa foto também é da Ágil. Olhem só como o pessoal estava na rua, né? Estava todo mundo participando o tempo todo na esplanada dos ministérios, entendeu? Em frente do Congresso. Aqui é quando Ulisses consegue finalizar a Constituinte, transformar em Constituição, e ele vai e diz que essa é a Constituição cidadã. Nós acabamos nos entendendo lá com o Congresso, e eles mandavam para a gente os diferentes momentos, porque isso aí é a versão final, mas foi tendo outras versões, havia outras versões, e a gente distribuía para os nossos transeuntes. Essa é a foto que eu mais gosto de toda a Constituição. Essa é a do Krenak, que é o ministro beijando a mão de uma transeunte, entendeu? E a população ali toda em volta, está vendo? Gente do lugar. Isso à noite, porque começou, sei lá, 6 horas, isso à noite, na beira da Rio Branco, perto da Praça Mauá. Eu acho essa foto linda. Porque era importante que a gente... Olhem só, era um órgão público, era a Fundação Nacional para a Memória. Nós queríamos dar um tom de que nós vamos, sim, coletar o material popular. Porque outros institutos, havia outros institutos de grande qualidade, a Universidade de Brasília, que estavam voltados a coletar as informações da Constituinte. Então, a primeira versão, a votação tal de comissão. E nosso objetivo principal era coletar a informação popular. Por isso, a gente levava o nosso grande terminal, cedido, aliás, pela Cobra Computadores. Esse terminal a gente levava para Mangueira, para penitenciárias, levamos para Instituto de Menores, né? Para que aí era uma loucura, todo mundo queria saber, mas vem cá, aí eu vou poder ver meu filho, e não sei o quê, e vai aumentar a pena, não vai aumentar? Porque a ideia era, vamos democratizar. Se a gente vai ter está tendo uma constituinte, que não foi a primeira, né? Está tendo uma constituinte que a gente quer que seja democrática, depois dessa ditadura toda, então vamos fazer que ela seja assim, né? Acho que acabou, gente. Olha, é isso. A coleção Memória da Constituinte está lá, foi consultada por vocês, né? E isso aqui está testado. Isso aqui está funcionando. Obrigada, Elizabeth. Para algumas pessoas da plateia, tudo isso é muito novo. Para algumas outras pessoas, foi um momento de reviver o que a gente passou, né? Então, eu era uma jornalista recém-formada quando começou tudo isso, então eu acompanhei muito de perto e assim, você me fez recordar muitas coisas. Então, agora vamos passar para o
para o Davi. Espera aí, só um pouquinho aqui. Tem uma... O Davi Pereira de Araújo, que é advogado, professor do Centro Universitário Celso Lisboa, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, da UFRJ, e do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre a América Latina, da UF. Obrigada, Davi. Então, agora vou colocar lá. Alô? Está funcionando? Isso. Gente, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. Primeiramente, ao convite da professora Mirella, da professora Lúcia, que gentilmente me convidaram para estar aqui. Agradecer também à ESPN pela oportunidade. Agradecer também a presença das minhas alunas aqui, a Ana e a Carol, que é a minha estagiária e minha monitora lá na faculdade. Vieram aí dar uma moral para o professor. Então, gente, sem me alongar muito, meu nome é Davi Araújo, sou mestre em Direito Constitucional, já pesquiso desde o início da faculdade, desde o meio da faculdade, fui estagiário de pesquisa do professor Siddhartha Legali, que é professor da UFRJ, e comecei a me interessar muito por esse tema, desde a monitoria, ali, desde o início da faculdade, e foi algo que eu me apaixonei e levei para o resto da vida, até hoje. Infelizmente, não acompanhei a Constituinte presencialmente, mas é um tema que me interessa muito, é um tema que eu gosto bastante, de toda essa razão histórica e também técnicas da Constituição. Eu acho que a professora Elizabeth já abordou muito bem essa questão histórica, então eu vou tentar me ater um pouco mais das questões técnicas da Constituição, que obviamente foi uma revolução para a época. Até hoje, ela é uma Constituição que trouxe uma série de ganhos em matéria de direitos fundamentais, em matéria de direitos humanos, mas também vou apontar algumas coisinhas que sempre pode melhorar, que a gente siga avançando dentro do processo. Então, a primeira imagem, não tem como não ser essa imagem do Ulisses Guimarães, levantando essa Constituição, como a professora disse, foi uma luta muito grande, foi um processo muito longo, extremamente bem trabalhado, feito com muito cuidado e com muito carinho. Então, eu não vou falar muito da parte histórica, vou apontar algumas questões que são extremamente relevantes para a gente compreender como a Constituição é hoje, como foi em 88, por que ela surgiu da forma que ela surgiu. Na América Latina, a gente teve um processo histórico muito parecido em vários países que passaram por períodos autoritários, que passaram por ditaduras militares e passaram por períodos de grandes violações de direitos humanos e de direitos fundamentais. Então, a Constituição ela surge dentro desse contexto que esses países da América Latina, entre 60 e 80, viveram mais ou menos no mesmo tempo. Então, por exemplo, a ditadura de Augusto Pinochet, no Chile, Juan Velázquez Alvarado, no Peru, general Luiz Garcia Meza, na Bolívia, e depois com o general Castelo Branco, no Brasil. Então, todos esses períodos, depois no Peru também, com outro general que veio a tomar o poder em 90, isso trouxe uma bagagem muito grande, uma experiência muito triste, mas que a nova Constituinte ela buscou combater. A nova Constituição buscou, pelo menos, prevenir que isso acontecesse de novo. No meu mestrado, a minha dissertação, o meu livro também que eu publiquei pela Amazon, eu fiz uma interface entre o direito constitucional e o direito internacional, que é extremamente importante, foi a área que o professor Siddhartha fez o doutorado dele também. Na UF eu fui orientando do professor Eduardo Val, que é um internacionalista, e a gente, o Val é ótimo,
E a gente brinca, a gente tem dois corações, né? O internacionalista e o constitucional, né? Que tem muita semelhança, né? Que tem bastante coisas em comum e muitas das vezes a gente não fala, né? Sobre isso. Então, né? O ato institucional número 5, né? Só para trazer uma coisa, talvez a mais marcante, né? Da ditadura, que foi quando a ditadura deu as caras, né? Quando ela mostrou realmente, né, o que ela era, né? Porque eu conto, né, isso para os meus alunos, né? O José Murilo, no livro dele, Cidadania no Brasil, né, ele mostra como houve sempre uma preocupação em mascarar aquilo que estava acontecendo, né, em mostrar que havia ali uma espécie de um jogo democrático bem disfarçado, né? Havia ali o bipartidarismo entre a Arena e o MDB, né? Então havia ali uma preocupação mínima, né, de manter um controle popular, né, com base nessa aparente democracia, né? E com o AI-5 isso fica bastante claro, né? Isso fica bastante claro que esses direitos fundamentais, esses direitos democráticos, eles estavam praticamente todos tolhidos, né? Então, a capacidade de decretar o estado de sítio, né, a intervenção nos estados e municípios, né, a aposentadoria compulsória, né, de ministros do STF, como foi o caso do ministro Vitor Nunes Leal, né, que qualquer dissidente do regime político era aposentado compulsoriamente, né, aumentou-se as cadeiras do Supremo de 11 para 16, justamente para aumentar o número de indicados pelo regime. Então, tudo isso foi uma forma, né, de controlar, de se manter no poder, né? Então, dos anos de chumbo, né, que foi ali o período da presidência de Emílio Garrastazu Médici, né, onde houve o recrudescimento, né, desse regime, né, que foi marcado por períodos de grande tortura, de grande repressão, né, também foi o período onde começa a eclodir grandes movimentos de esquerda, né, grandes movimentos populares, né, onde vai ter lá o sequestro de embaixadores, né, como tem um filme que fala sobre o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Então começa a haver ali uma reação no sentido da abertura política que vai culminar lá no final do governo de João Batista Figueiredo, que posteriormente viria a Constituição. Então, a promulgação, né, da Constituição Cidadã, como ela ficou conhecida, né, Constituição Cidadã, porque ela, de fato, veio a refletir, né, todos esses anseios da população, né, foi uma Constituição que teve uma série de comissões, né, que buscou o máximo de representação possível, né, principalmente dentro daquela época, né. Então, segundo o próprio preâmbulo, né, da Constituição, ela se tornou uma Constituição fraterna, pluralista e sem preconceitos, pautada na dignidade da pessoa humana, né. Importante a gente destacar que a nossa Constituição, né, de 88, ela foi uma Constituição criada praticamente sem precedentes na história, né, tanto em termos de tamanho, né, como em termos de matéria em que ela contempla. As outras constituições, né, dos outros países, se a gente pega a Constituição lá dos Estados Unidos, ela tem 7 artigos, não dá 10 páginas. Né? A nossa tem quase 200 com o mesmo tamanho de letra. Né? Então, a Constituição, né, via de regra, ela tinha, né, o condão de conter questões organizacionais do Estado, questões que vão dizer sobre a administração pública. Né? Essa quantidade de direitos fundamentais, de regras bastante específicas, né, que veio a constar posteriormente na nossa Constituição, né, isso foi algo muito próprio nosso, foi algo praticamente inaugurado pelo Brasil. Então, né, como a professora Elizabeth falou muito bem, né, ela foi elaborada com grande participação dos movimentos sociais de setores organizados da sociedade. Né, incorporou inúmeras matérias ao seu texto que outras partes do mundo são relegadas. Né? Então, o fato dela ter aberto, né, o debate de tal forma, né, isso acabou realmente crescendo, né, aumentando o corpo da Constituição. Né? Então, uma série de matérias que em outras partes do mundo são tratadas no Código Civil, são tratados em outros estatutos, em leis específicas, no nosso caso, né, essas matérias são tratadas no corpo da Constituição. Né? Isso traz, obviamente, uma série de vantagens, né, como a rigidez e a hierarquia constitucional, né, porém, isso também vai trazer alguns problemas, né, porque se tudo é constitucional, né, nada é
constitucional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Outro problema, né, que se fala muito hoje em dia, né, é a questão da judicialização da política. Né, esse crescimento, né, exponencial da Constituição, né, esse aumento de número de regras do direito constitucional, né, isso vai ter um impacto diretamente na Constituição. Né? Então, essa frase é do ministro Luiz Roberto Barroso, onde ele diz que inserir essas matérias, né, da Constituição é tirá-la do âmbito da política e entrar no âmbito do direito. Né? Então, assim, dentro da minha curta carreira jurídica, eu entrei na UFJF há 10 anos atrás, né, eu percebo essa diferença desde quando eu entrei até hoje. Desde a ação penal 470, né, onde o STF julgou a questão do mensalão, houve uma crescente, né, popularização do Supremo Tribunal Federal e da atividade judicial. Né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade lá em 2012, né, poucas pessoas sabiam quem eram os ministros, né, do STF, poucas pessoas, ainda mais quem era da área, eu estava começando, eu sabia um ou outro. Né? Quem não era da área nem sabia quem eram os ministros. Né? Hoje em dia, né, eu acho que o Alexandre de Moraes é a pessoa mais famosa do Brasil. Né? Hoje em dia, as pessoas deixam de assistir novela para ir assistir o Supremo Tribunal Federal, a sessão do Supremo Tribunal Federal. Né? Se a gente abrir um jornal agora, a CNN, um G1 da vida, né, provavelmente vai estar lá um ministro do Supremo, alguma decisão, né, de alguma coisa que aconteceu. Então, isso foi algo, né, muito novo, né, muito recente, né, que trouxe esses holofotes para a jurisdição constitucional. Essa frase é do ministro, ex-ministro, né, aposentado, Ricardo Lewandowski, que ele disse que o século XIX foi o século do legislativo, o século XX do executivo e que o século XXI é do judiciário. Né? Então, segundo o próprio ministro, né, o nosso século, a gente vive uma era onde há uma projeção muito grande, né, do poder judiciário. Né? Segundo eles, juízes e tribunais deixaram de construir um departamento técnico especializado do Estado para se transformarem em verdadeiro poder político que disputa espaço com outros dois. Né? Então, isso é bastante interessante e bastante preocupante, por outro lado, né? Porque basta a gente lembrar, né, que os ministros, né, os juízes, apesar de terem, né, essa bagagem técnica, né, serem juízes, muitos deles por carreira, mas com formação jurídica, não são pessoas investidas de um mandato democrático. Né? Então, acabam decidindo, né, às vezes até reinventando a própria Constituição, né, com base nos seus próprios horizontes de pré-compreensões. Né? Tem um julgamento, né, recente do Cacai, né, onde ele, na acepção do STF, ele disse que se tornou revolucionário aplicar a Constituição. Por quê? Né, esse processo de interpretação hermenêutica se tornou tão vasto, né, onde a própria letra escrita da Constituição, em muitos casos, perdeu a relevância. Né, e mais a forma como se entende aquelas regras. Né, qual o motivo? Né? Segundo o ministro Barroso, né, a insuficiência da representação política majoritária para atender a todas as demandas da sociedade e a circunstância em que a relação a várias matérias, sobretudo aquelas em que há um desacordo moral razoável, interrupção de gestação, uniões homoafetivas, restrições de direito. Né? Então, o ministro Barroso, né, que acabou de assumir a presidência do STF, ele é um ministro que tem uma característica bastante ativista, bastante interventiva. Né? O STF assume essa posição, né, desde a presidência do ministro Gilmar Mendes, né, que passa a pautar assuntos extremamente relevantes e passa a dar um tom um pouco mais interventivo do Supremo Tribunal Federal. O professor Siddhartha, ele tem um artigo, eu esqueci o nome da revista agora que foi publicado, mas era Qualis A1, onde ele faz essa dicotomia entre a Corte Gilmar Mendes e a Corte Moreira Alves. Né, que a Corte Moreira Alves, enquanto presidente do Supremo, ele tinha uma postura bem mais contida em relação a esse ativismo do Supremo. Né? E o Gilmar Mendes, ele adota uma agenda mais interventiva e que eu imagino que será seguida pelo ministro Barroso. Né? Que, segundo ele,
o STF teria essa função contramajoritária, né, que a própria Carta prevê, e que seria dever, sim, do Supremo atuar de maneira contramajoritária para proteger direitos de minorias étnicas e sociais. A constitucionalização do ordenamento jurídico, né? Outro tema bastante interessante, né? Esse processo, né, onde se espraia nessa eficácia radiante, né, como o Peter Harber ele vai dizer lá da Constituição, né? Então, outros ramos do direito, né, passariam a ter, né, essa correspondência do direito constitucional, né? O Barroso conta que quando ele iniciou a carreira jurídica dele, né, ele sempre teve esse interesse pelo direito constitucional, né, bem antes de 88, e o pai dele, que também era jurista, falava que ele tinha que parar de torcer para o Flamengo e começar a estudar o direito civil, porque aquele negócio de direito constitucional não ia levar a nada, né? Por quê? Porque não tinha essa importância, né, que tem hoje em dia, né? Eu sou professor dos meninos lá na Celso de Direito Civil e de Direito Empresarial, né? E eu gosto muito desse tema, né, porque como a minha formação vem do direito constitucional, eu trago, obviamente, toda essa bagagem também para as minhas aulas de direito civil. E é interessante ver como que alguns autores, hoje em dia, né, 2023, ainda apresentam essa resistência em relação aos princípios constitucionais, né? Lá no escritório onde eu trabalho, que a Carolzinha é minha estagiária, eu tinha um colega, advogado também, que fazia doutorado na USP de Direito Empresarial, né? E a gente trabalhava junto ali, montava as peças em conjunto, né? E toda vez que eu colocava algum princípio constitucional, alguma questão relativa à Constituição, ele virava para mim e falava assim, constitucional aqui não, aqui é direito empresarial, constitucional é lá na Constituição. Porque para ele, ele não concordava com essa ideia, né, da constitucionalização do direito, né, de todo esse processo de espraiamento da Constituição, que hoje em dia é inevitável. Se a gente pega os manuais mais recentes, do professor Flávio Tartucci e Carlos Alberto Gonçalves, vão ter lá um capítulo, né, só para falar da influência da Constituição no novo Código, né? Algumas alterações do Código Civil já vêm com princípios na letra da lei, né, positivados na letra da lei, mas que desde 88 isso passa a ser uma realidade inevitável, né? Outra questão, né, diz respeito ao controle de constitucionalidade, né? Todos os juízes, né, porque a gente fala muito de STF, né, que é, de fato, ali o guardião da Constituição, é quem vai dar a última palavra jurídica sobre a Constituição, né, mas a gente não sabe que, muitos alunos não sabem, né, que todos os juízes podem fazer esse controle de constitucionalidade, inclusive um juiz de primeira instância, né, que ele tem o dever de dizer se aquela norma, naquele caso concreto, ela respeita a Constituição, ela respeita os princípios da Constituição, né? E até a gente brinca que o juiz de primeira instância, nesse caso do controle, ele pode ir mais que o tribunal. Porque o juiz de primeira instância, por ele só, ele pode dizer se uma norma é inconstitucional naquele caso. Porém, na segunda instância, no tribunal, isso é atribuição do tribunal pleno ou do órgão especial. Então, um desembargador, um relator, ele não pode declarar inconstitucionalidade, mas um juiz de primeira instância pode, né? Só uma curiosidade, né? E, obviamente, a questão do controle abstrato, né, de constitucionalidade das normas. Na minha primeira aula de direitos fundamentais lá na faculdade, eu gosto muito de mostrar para os alunos um vídeo que eu acho lindo, que foi a sustentação oral do Barroso, quando ele era procurador-geral aqui do estado do Rio de Janeiro, né, onde ele defende a união homoafetiva de uma forma brilhante, né, e a partir dali, né, passa a ser admitida a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, esse crescente processo, né, de judicialização da vida, né, e o protagonismo do STF, né, ele vem se desenvolvendo cada vez mais e trazendo algumas questões bastante interessantes. Tem um estudo que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas, né, onde traz, né, essa percepção, né, do Supremo em números, através de uma pesquisa empírica.
E ela mostra que após o surgimento da TV Senado, né, onde as sessões do STF começam a ser televisionadas, né, uma descoberta, né, uma constatação que ficou muito interessante, era do tamanho dos votos dos ministros, que antes tinham em torno de 30, 40 páginas e passam a ter 80, 90, 100 páginas. Os votos, então, dobram porque as sessões passaram a ser televisionadas. Né? E na graduação, eu tive a oportunidade de pesquisar, estudar bastante essas jurisprudências, né? E a gente vê, assim, claro que são temas extremamente complexos, né, que tem que ser tratado com o devido cuidado, porém, a gente vê assim, os votos dando voltas e mais voltas em questões que não são tão relevantes ali para aquele caso, que acaba deixando ainda mais complexo, né, o caso. Tem um outro dado bastante interessante também, que eu adoro falar com os meus alunos, né, que foi a apuração do autor mais citado pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem quem são? Quem é? Aí meus alunos falam, Kelsen, né? Hart, Dworkin. Não, sabe quem que é? Caetano Veloso. Caetano Veloso. Não é brincadeira, isso é uma constatação. Por quê? Porque eles colocam lá para ficar bonito, né? Uma música do Caetano, um poema. Então, quer dizer, você tem ali, né, um desvirtuamento mínimo, né, do que seria esperado de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, não é? Ontem os códigos, hoje as constituições. Né? Essa é uma frase, né, do Paulo Bonavides, que ele mostra, né, essa importância que o Código Civil tinha, né, e que esse protagonismo que as constituições passam a ter. Né? Isso, a grande marca no Brasil, é a Constituição de 88. Isso vai acontecer também em outros países, como a Colômbia, como o Chile, em vários outros lugares. Né? As constituições vão ser a nova marca. Né, vai ocupar ali o papel de destaque dentro da sociedade. Então, segundo, né, a doutrina, né, a Constituição ela deixa de ter, né, um aspecto formal ou meramente organizacional, né, e ela passa a trazer uma carga axiológica, né, ela passa a servir como diretriz, né, como uma lente de interpretação de todo o restante do direito. Né? E é isso que eu falo sempre com os meus alunos. Né? Esses princípios, eles devem nortear a aplicação da norma positivada lá no Código Civil, né, Annalise? Ou eles podem ser aplicados diretamente no caso concreto. Né? Então, isso serve, né, para dar um valor mais humano para aquela norma jurídica. Porque muitas vezes a aplicação da lei, né, da forma ipsis literis, né, da forma gramatical, pode gerar uma injustiça profunda. Né, pode gerar uma injustiça tremenda. Então, a utilização desses princípios que estão lá na Constituição, né, são fundamentais para que o juiz tenha segurança, tenha uma bagagem jurídica para poder decidir da melhor forma no caso concreto. Né? Então, outra questão, né, bastante interessante, que a nossa Constituição ela se propõe a ser uma Constituição rígida. Né? Como a professora Elizabeth mostrou, né, antes mesmo dela ser promulgada, ela já sofreu uma série de emendas. Né? E não parou por aí. Né? Até julho de 2023, a nossa Constituição ela sofreu 129 emendas. Né? Uma Constituição que ela é formalmente rígida. Né? Então, uma série de questões, né, que, ao meu ver, poderiam ser matéria de uma lei, né, uma lei ordinária, simples, ou uma lei complementar, foram parar lá no bojo da Constituição. Né? Então, essa Constituição ela não para de inflar. Essa frase do Barroso eu acho muito legal, né? Que ele chama do problema da insinceridade normativa da Constituição. Né? Ele tem um artigo que ele vai dizer por que não a Constituição para valer. Né? Então, muitas pessoas, né, que talvez não conheçam a Constituição tão bem assim, né, vão lá protestar, o Brasil não está nada bem, a gente precisa de uma Constituição nova, porque as coisas não estão dando certo. Na verdade, a gente precisa fazer com que a nossa atual Constituição seja cumprida. A nossa Constituição, ela é ótima. Né? Qualquer jurista de fora que lê a nossa Constituição vai ficar maravilhado, vai achar que o Brasil é as mil maravilhas. Né? Quando a gente vê lá a norma que vai falar sobre o salário mínimo, que tem que garantir educação, saúde, lazer, né? Saúde básica. Se garantisse, né? A gente estava
ótimo. Né? Então, infelizmente, ela não ainda seria, né, tão eficiente ou eficiente a ponto do que se espera, né, do que uma Constituição deva ser. Né? Então, muito vai se discutir se essas normas seriam normas de cunho programática, né, como o Canottilho vai dizer, ou se são normas de eficácia imediata. Né? Se qualquer um de nós aqui pode ingressar com uma ação exigindo, né, que seja cumprido o direito à saúde, que seja cumprido o direito à educação. Né? Isso chove ações. Né? O que tem de mandato de segurança aí de pessoas em fila de hospital é algo gigantesco. Né? Aí cabe a gente discutir, né, se a via judicial realmente é a via cabível para isso. Né? Se o juiz, com a canetada, ele consegue resolver esse problema. Né? Obviamente, existe uma série de problemas nesse sentido, né? Mas a Constituição dispõe desses remédios constitucionais para obrigar que ela seja cumprida e forçar que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tome as medidas necessárias para dar fiel cumprimento às normas que estão previstas no texto constitucional. Não é? A Constituição e a sala de máquinas. Essa sala de máquinas é uma metáfora de um jurista argentino, que é o Roberto Gargarella, que foi o meu marco teórico na minha dissertação, né, e que ele vai criar um conceito muito interessante, né, sobre esse processo de uma Carta de Direitos Fundamentais, né, que visualmente, né, ela é linda, ela é perfeita, né, só que na prática, muitas vezes ela não funciona. Né. Segundo ele, haveria uma divisão, né, entre uma parte dogmática e uma parte orgânica da Constituição. Segundo ele, a parte dogmática, que seria essa Carta de Direitos Fundamentais, ela seria maravilhosa, ela seria perfeita no sentido de direitos fundamentais. Porém, essa parte orgânica, que seria essa parte onde irá operacionalizar esses direitos, ela não funciona. Ou ela funciona para quem é de interesse. Né? Então, segundo ele, é como se a gente desse com uma mão, né, e tirasse com a outra. Né? A gente não consegue fazer com que esses direitos venham a ser válidos de verdade, né? Venham a acontecer na prática, pelo menos para a maior parte da população que é marginalizada de todo esse processo de garantia de direitos fundamentais. Aqui, uma outra ideia também, que foi o título da minha dissertação, que é uma ideia, né, relativamente recente, que é a ideia de bloco de constitucionalidade. Né? O que seria esse bloco de constitucionalidade? Né? Lá com o professor Eduardo Val, com o professor Siddhartha, né, a gente estudou bastante essa questão da expansão, né, e da relação entre direito constitucional e direito internacional, né, que é uma relação bastante próxima, né, e que aqui no Brasil muito pouco se estuda. Né? Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma matéria na UERJ, a gente tinha colegas que eram magistrados, já que trabalhavam um tempo, né, e que mal ouviram falar em direitos humanos, mal ouviram falar em direito internacional, e essa interface, né, a questão da audiência de custódia, que está prevista lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, eles foram ouvir falar disso depois de anos de formado, né, não tiveram esse conhecimento. Né? Então, a ideia de bloco é justamente ampliar esse espectro de importância das normas constitucionais para normas que não estão previstas no corpo da Constituição. Isso acontece pela primeira vez lá em 1971, na França, onde a Corte Constitucional Francesa ela reconhece a força constitucional da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, que estava prevista no preâmbulo da Constituição Francesa. Né? E a Corte entende que o preâmbulo teria força constitucional e abre todo esse leque, né, de direitos para que servissem de parâmetro de constitucionalidade. Né? No Brasil, aqui na América Latina, nós tivemos algumas experiências nesse sentido. Né? A Colômbia, apesar de todos os problemas sociais que ela enfrenta, envolvendo guerra civil das Farc, que durou mais de 50 anos, questões envolvendo tráfico de drogas, ela tem uma das cortes constitucionais mais ativistas e mais progressistas do mundo.
né, ela é conhecida pela sua atuação na proteção de direitos fundamentais e na proteção de direitos humanos, né? Então, ela tem esse conceito extremamente desenvolvido, né, que o maior ganho, ao meu ver, foi na interface com as decisões, né, e com as normas provenientes do sistema interamericano de direitos humanos, né, onde nós temos uma corte, que é a Corte Constitucional do Sistema Americano, que ela vincula as decisões ao Brasil, né? O Brasil ratificou a convenção e aderiu ao protocolo facultativo de jurisdição da Corte, porém o Brasil descumpre reiteradamente decisões da Corte, né? Eu trouxe alguns exemplos, vou falar para vocês aqui daqui a pouquinho, né? Então, o nosso bloco, né, que seria essa interface com o direito internacional, né, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e com o Pacto de São José da Costa Rica, né, que é a convenção, né, segundo juristas como Cansado Trindade, Flávia Piovesan, né, que são dos maiores internacionalistas que nós temos, né, o Brasil, lá no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, né, aderia já, desde a primeira Constituição de 88, né, dava força constitucional para tratados internacionais que versassem sobre direitos humanos. Tá? Então, a nossa Constituição, lá nesses artigos, tá, já absorveria todos esses tratados e daria para ele o mesmo peso que as nossas normas constitucionais teria, né? Esse texto ele não é muito claro. Ele diz que as normas constitucionais não excluem as posteriormente advindas de tratado de direito internacional. Então ficava aquela discussão. Tem força constitucional? Não tem força constitucional? A nossa Constituição ela seria maior do que aquela prevista pelo Constituinte, lá em 88, né? Então, para tentar apaziguar e resolver essa situação, veio a emenda constitucional 45 de 2008, e segundo o professor Valério Mazzuoli, ela prestou um grande desfavor para a jurisdição constitucional ao atribuir o quórum qualificado de aprovação de emenda constitucional para os tratados de direito internacional, né? Então, o tratado agora ele não teria mais essa força automática. Ele teria que passar por uma votação em 2 turnos, nas 2 casas de 3/5. Ou seja, depois dessa emenda, apenas 2 tratados foram aprovados, que foi o Tratado de Marrakech e a Convenção de Nova York sobre o Direito dos Deficientes, né? Então, a gente chama, né, o bloco brasileiro um bloco de nacionalista, porque ele é um bloco, em tese, resistente à jurisdição internacional, né? Ele, em tese, ele guarda para si o que é, né, norma com força constitucional, né, norma com hierarquia constitucional, que vai na contramão de vários outros países que já relativizaram esse conceito. Então, um dos casos, né, que ficou bem famoso foi o caso que envolveu o depositário infiel, né? No caso do Brasil, a Constituição e o Código Civil previa apenas 2 possibilidades de prisão civil por dívida, que é o caso do devedor inexcusável de pensão alimentícia, e previa também a prisão do depositário infiel, não é? Porém, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos proibia de forma clara a prisão do depositário infiel. Então, a gente tinha ali uma antinomia clara entre o texto constitucional e um tratado que o Brasil voluntariamente ratificou e se obrigou a obedecer, né? Então, existia uma série de julgados de jurisprudência para um lado e para o outro, né? Nesse caso, o STF pacificou a questão, dizendo que as normas de direitos humanos tinham, na verdade, força supralegal. O que seria essa supralegalidade? Seria algo entre a Constituição e a lei ordinária, né? Ele cria uma nova categoria para resolver essa questão. Outro caso que ficou famoso foi o caso Guerrilha do Araguaia, né, que envolveu perseguição na ditadura militar de dissidentes do antigo regime, né? Foi o julgamento, né, da Lei 6683, né, através da DPF 153, onde se questionou justamente essa compatibilidade, né, dessa lei
com a própria Constituição e com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Sendo que a Corte tem uma série de precedentes onde essas leis de anistia foram julgadas, foram analisadas, como no caso Almoacid de Arelanos versus Chile, e o paradigmático caso Barrios Altos versus Peru, e segundo a Corte Interamericana, isso seria vedado. Esse processo de lei de anistia não seria possível e deveria ser afastado. Né? Nesse caso, o Brasil decide contra a decisão da Corte Interamericana pela prevalência e pela validade da lei de anistia. Então, já encerrando, né, o que se espera, né, para o futuro, né, do judiciário, da jurisdição constitucional, né, qual que é a tendência que a gente vê na advocacia, né, de todo esse processo de implementação, né, a gente tem um crescimento aí desde o Código Civil de 2015, com os métodos consensuais de solução de conflitos, né, a mediação, a conciliação e a arbitragem que venha a dar efetividade, né, aos direitos da Constituição, né, de um processo jurídico célere, de um processo jurídico eficaz e eficiente. Né, porque a gente sabe muito bem que o processo da justiça no Brasil está sempre julgando o passado. A gente tem sentenças, decisões de 10 anos, 20 anos. Né, isso não é nada incomum. Né, então, esse processo de expansão, né, das normas, dos princípios constitucionais, isso hoje está positivado no novo Código Civil. Né? Então, o advogado do futuro, né, se tudo der certo, eu espero, será mais um mediador de acordos, né? E não alguém que vai lá para a tribuna brigar. Né? Eu costumo dizer para os meus clientes que quando tem processo na justiça, perde todo mundo. Né? Ninguém ganha. Então, sempre que a gente puder chegar num acordo, né, porque todo mundo tem suas razões para todos os assuntos. Né? O que se espera, né, para o futuro da democracia constitucional, né, é que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais fraterna, né, e inclusiva, que a gente possa, de vez, acabar com todo esse processo de polarização que a gente tem no Brasil, que a gente tem no mundo, né, e que a gente possa estar cada vez mais integrado com a comunidade não só nacional, mas também internacional, porque todos nós somos integrantes de um mesmo planeta e temos interesses em comum. Tá? Obrigado. Obrigada, Davi. Foram ótimas essas palavras. Assim, eu acho que o interessante foi porque a Elizabeth trouxe a memória e você já está apontando não só as questões do presente, mas também apontando, né, o que a gente deve fazer, o que nos espera para o futuro. Então, antes da gente tentar ver se consegue colocar a exposição no ar, eu queria abrir para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, eu queria chamar a Elizabeth e o Davi para cá. Tem uma pessoa ali. Você pode dar uma ajuda para a gente, Letícia, com as... Não, porque eu ainda tenho que mexer ali, por isso. Vou deixar aqui com vocês. Oi. Bom, primeiramente, parabéns, hein, para os dois, hein? Mas a minha primeira pergunta é uma observação e uma pergunta para a doutora Elizabeth. Eu fiquei impressionado com aquele trabalho lá, na época, quanta mobilização, né, fora do mundo da internet, mas eu fiquei mais impressionado ainda com a sua memória de elefante. Como é que você se lembra de pequenos detalhes da época? Impressionante. E não lembro o nome do ministro, e não lembro o nome de... Mas isso são detalhes que não têm valor nem serventia. Mas eu quero te fazer uma pergunta, ou melhor, um desafio. Você conseguiria imaginar todo aquele trabalho lá, que foi através de um terminal offline, coisa e tal, você conseguiria imaginar como seria essa mobilização hoje, no meio da internet, com todas as mídias sociais? Você consegue dar um salto assim, de lá para cá e de cá para lá, e imaginar como seria hoje? Olha, eu já pensei um pouco nisso e imaginei que não precisaria de um centro para a memória da Constituinte
na atualidade, do ponto de vista da obtenção de informações, das cartas, das comunicações, porque isso poderia ser feito pela própria pessoa. O que, sim, seria interessante é essa mobilização que nós fizemos, de jogar a ideia da participação por tudo que é lado e recolher, né, recolher todas as formas de manifestação. Então, eu já pensei algumas vezes que seria desnecessário um centro para a memória da Constituinte que passava, recolhia, às vezes, 1000 pessoas, a opinião sobre aborto, sobre funcionalismo público, de 1000 pessoas, transeuntes, e mandava por telex, à noite. Tinha uma pessoa que ficava à noite. Então, talvez não precisasse, hoje em dia, fosse autoexplicativo. Posso fazer a última pergunta agora com o professor? Talvez também essas populações mais afastadas se mobilizassem menos, porque teriam menos acesso à tecnologia hoje e se mobilizassem menos. Então, eu fico imaginando que Pode ser. o fato de ser artesanal talvez tenha conseguido uma abrangência maior. Talvez isso também, que ela está falando. Deixa só ele terminar? Ele ainda não terminou. Não. É terminar rapidamente, assim, para o professor. Assim, veja, eu não entendo nada de direito nem coisa nenhuma, eu sou um engenheiro e pá. Então, mas eu me pergunto assim, ao professor, lá em Portugal tem o Tribunal Constitucional. Nós não temos aqui um Tribunal Constitucional, nós temos um tribunal que é, pelo minha ignorância, santa ignorância, é um tribunal penal e constitucional ao mesmo tempo. Será que isso aí não é, digamos assim, a causa de muitas das problemáticas que o professor colocou aí? Mas, só um minutinho, problemáticas em que sentido que o senhor diz, assim, em relação ao ativismo judicial? Esse é um dos problemas, né, que a gente fala em relação ao Supremo, que é esse abarrotamento do Supremo. Né? De fato, o Supremo ele não funciona como uma corte constitucional típica, como os outros países. Por quê? Ela acumula todas essas outras matérias. Né? Matéria que vai envolver direito penal, direito tributário, direito trabalhista. Oi? Foro privilegiado. Então, assim, ela é uma corte, né, que ela acumula essas funções. Né? Então, ao invés de se debruçar por temas, né, que teriam ali um impacto nacional. Né? Porque os ministros do Supremo eles estão julgando muito desses casos, né, são casos incidentais. Né? São casos que já foram decididos em primeira instância, já foram decididos em segunda instância, já foram decididos pelo STJ, pelo relator, pela turma. Então, assim, a gente brinca, né, que o processo no Brasil não acaba, né, porque tem sempre algum recurso. Então, tem o recurso do recurso do recurso. Né, nós somos os campeões do contraditório no mundo, né, do contraditório e da ampla defesa, porque a gente garante tanto esse direito que ele não termina e ele pode chegar ao STF. Então, eu concordo realmente, eu acho que essa competência exacerbada do Supremo, né, isso atrapalha no sentido de que tira tempo, né, de que se sejam analisadas questões mais complexas, questões que vão abranger, né, toda a população, ou pelo menos uma grande parte da população, não só aqueles casos, né, incidentais que a gente conhece, a gente acompanha todos os dias aí na mídia. Então, eu gostaria primeiro de agradecer o professor Arthur e a Elizabeth por estarem aqui. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de a gente ver como foi o nosso processo constituinte na redemocratização. Bom, foram 20 anos de ditadura militar, perdemos muitas vidas, muitos direitos foram, enfim, suprimidos, né? E, assim, como estudante,
na lei número 7.395, artigo número 3, os DCEs, né, que são reconhecidos como entidades estudantis legítimas, né, e quando houve a redemocratização, a UNE também foi reconhecida também como uma entidade que prezava pelos direitos dos estudantes, querendo melhorias e etc. Porém, hoje em dia, a gente tem infelizmente, a gente ainda tem muita repressão contra o movimento estudantil. Para contextualizar vocês que são de fora, foi fundado um diretório central dos estudantes aqui, inclusive homenageia um indígena, Galdino dos Santos, que foi brutalmente assassinado em Brasília, e a gente achou que era a maneira mais nobre de começar a história desse diretório, homenageando uma pessoa que lutou pelos direitos do nosso povo. Então, assim, a gente vê que a nossa Carta Magna, ela tem, enfim, inclui muitos direitos e assegura muitos direitos, porém, às vezes, esses direitos não são colocados em práticas e reivindicados, não são reivindicados, mas não são colocados em prática, exatamente. Como combater isso? Como a gente pode se mobilizar como cidadão para reverter essa situação? Essa é para você. Assim, é uma questão bastante complexa, né? A gente debate bastante isso em sala de aula, né? Essa questão da democracia, né? Porque a democracia ela não se exaure, né, no momento da gente ir lá e votar ou ser votado, né? A nossa ideia de democracia, a nossa ideia de cidadania hoje ela é muito mais ampla, né? Então, o exercício, né, da nossa opinião, né, a abertura das arenas de debate, né, ela é fundamental. Então, assim, a gente tenta implementar isso de todas as formas possíveis. Né, lá na Celso, né, a gente tem uma forma, né, de dar aula onde a gente busca sempre dar voz para o aluno. Né, a gente não fica lá o professor assim, falando o tempo inteiro, né, né, como se o aluno, né, a pessoa fosse um depositário, né, de conhecimento. Né, a gente sempre busca ouvir também, né, e construir o conhecimento através do debate. Né. Então, eu acho que essa busca por direitos, né, ela envolve necessariamente o debate democrático, né, a ocupação dos espaços públicos, né, para vocês debaterem os seus direitos, né, reivindicarem, né, essas questões que são extremamente importantes. Né. Nós, enquanto professores, né, nós estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Né. A gente compartilha um pouquinho do nosso conhecimento, um pouco que a gente aprendeu, né, e que vocês, né, que estão iniciando essa trajetória acadêmica, né, vão construir o futuro da Constituição de 88. Né, que, como eu disse para vocês, quando eu comecei a faculdade, ela era uma, né, hoje ela já tem uma nova feição, né, e daqui a 10, 20 anos, né, vocês que vão se formar, né, vocês vão dar essa nova cara que o Brasil quer ter. Né. Então, eu acho que isso cabe ao que cada um de nós pode fazer. Né. Acho que a gente não precisa, claro, se qualquer um de nós que for virar um deputado, um senador, presidente do Brasil para mudar, né, ótimo. Né, mas a gente esquece, às vezes, das pequenas coisas que a gente pode fazer, né, das pequenas contribuições que a gente pode dar para o debate social, né, para a construção do conhecimento. Né. Então, eu acho que seria mais ou menos esse caminho. Inclusive, eu queria fazer uma consideração final, uma frase que eu acho muito legal. Assim. Semestre passado, eu tive uma aula com um professor e eu, como estudante de publicidade e propaganda, ele me falou uma frase que me marcou muito, né, que a publicidade muda o mundo e o mundo muda a publicidade. E eu acho que seria o mesmo com a faculdade. A faculdade muda o mundo e o mundo muda a faculdade. Então, assim, você se levar em mente. Mais alguma pergunta, gente? Acho que tinha uma aqui. Tem. O microfone está com vocês. Isso. Acho que está desligado. Boa tarde, Lucas Machado, estudante de cinema. Eu queria trazer um ponto que foi debatido muito no governo Bolsonaro,
principalmente no final do ano passado e início desse ano também, depois do 8 de janeiro também, foi muito debatido sobre o artigo 142, diversos militares que participaram do governo Bolsonaro e apoiadores... Olha só, eu não estou do escutando governo. bem. Você podia falar mais alto? Posso. Melhorou? Agora sim, agora Estava sim. falando fora do microfone. Sobre o artigo 142, muitos apoiadores do governo Bolsonaro, tanto políticos quanto generais, declaravam o artigo 142 como algo de poder moderador que o Exército tinha como função. E eu queria saber como funciona isso, se isso é verdade, se isso não é, e uma análise sobre esse tema, por favor. Estou pesquisando qual que é o artigo 142, que eu não sei de cabeça. Fala do papel do Exército, das Forças Armadas. Aqui, ó, o 142 diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Assim, tem mais uns incisos aqui, alguns parágrafos, mas assim, eu acho que deu para entender. Né? É aquela velha história. Né? Qualquer texto, né, quando a gente lê, né, esse texto, quando a gente escreve um livro, um artigo, né, esse texto ele ganha autonomia semântica. Né? Então, cada pessoa que lê aquilo vai entender, na maioria das vezes, da forma como lhe convir. Né? Então, um texto, né, ele não fala sozinho, depende de quem o interpreta. Né? Você citou aí a questão, né, do governo Bolsonaro, né, onde houve ali uma aspiração, né, a questões extremamente autoritárias. Né? Ele próprio se referia a questões relativas ao regime militar, né, a esse possível poder moderador, né, que, assim, ao meu ver, para abstrair isso desse artigo, tem que fazer um esforço muito grande ou ser uma pessoa bem cínica, me desculpe, para interpretar dessa forma. Né? Porque assim, o artigo não está falando nada disso. Né? É mais ou menos o que acontecia, sei lá, o que acontecia nas cruzadas, né, cristãs, onde se interpretava a Bíblia de uma forma que você podia massacrar o outro em nome de Deus, em nome de Jesus. Né? Pelo pouco que eu conheço da Bíblia, eu acho que Jesus não mandou ninguém ir lá matar ninguém, assim como a Constituição também, em momento algum, deu essa atribuição aos militares, que os próprios chefes militares, né, os comandantes das Forças Armadas, assinaram a carta, né, de apoio à democracia, né, onde eles próprios reconhecem, né, a força e a autoridade da Constituição, e não deles. Tá? Exatamente, são meros servidores. Né? Existe esse estigma, né, de moralidade nas Forças Armadas, né, que isso é uma ilusão muito grande. Né? Nas Forças Armadas existe corrupção, assim como existe em qualquer outro ramo, né, do direito. As pessoas utilizam muito o período militar, né, a questão do milagre econômico. Né? Brasil, esse é um país que vai para frente. Só que quando a gente estuda, né, mais a fundo isso, a gente percebe que tudo que foi usado, né, como baluarte do período militar, isso, na verdade, era uma falácia. Né? Marketing. Um marketing, exatamente, um marketing. Né? Assim como foi utilizado na Alemanha nazista, né, de Hitler. Né? O Brasil cresceu muito em 1970, cresceu. Para quem? Para quem tinha dinheiro. Né? Esse grande crescimento ele não contemplou 2% da população brasileira. Ah, não tinha crime. Ué, não tinha crime porque não se buscava, né? Não se investigava. Né? Então, era muito fácil. Você tinha censura da imprensa, você tinha um controle, né, com tudo o que era feito, com o pacote de Abril, a Lei Falcão. Então, assim, existia toda essa maquiagem, né, que criou essa ilusão, né, e que, infelizmente, perdura até hoje para algumas pessoas. Oi, posso fazer uma pergunta? Complementando, o João que falou mais cedo sobre o movimento estudantil, eu queria, assim, aproveitar que a gente tem 2 juristas aqui, Elizabeth e Davi, inclusive, muito obrigada pela palestra, assim, foi muito bom. E perguntar, assim, para vocês, no sentido de opinião mesmo, assim, a gente tem passado uma situação complicada aqui na SPM, né? Como o João adiantou, a gente fundou um DCE, eu e o Lucas somos da diretoria, o João é da pasta de comunicação, que é o Galdino, que homenageia o Galdino Jesus Santos.
e a gente está sofrendo uma perseguição aqui, sistemática aqui dentro, né? Algumas pessoas, né, alguns membros docentes, obviamente que a minoria, eles, enfim, têm consistentemente falado que nós somos um núcleo que não existe, sendo que DCEs não são núcleos, né? Eles se organizam de forma autônoma, constantemente invalidando a nossa existência, sendo que a gente é reconhecido pela UNE. A gente esteve presente no último CONUNE, né, que é o último congresso, foi o último congresso da UNE em Brasília. E, além disso, a gente tem passado também umas situações de ameaça, assim, onde, né, se fala que quem se envolver com o DCE está sujeito à expulsão, suspensão, punições. Os alunos ficam assustados e nada acontece, porque a gente está respaldado pela lei. Assim, né? Obviamente que se alguém do DCE pudesse ser expulso ou punido, a gente não estaria aqui, a gente faz parte, a gente frequenta, né, normalmente. Então, a gente tem passado esse ambiente muito hostil aqui por um movimento por uma organização que é respaldada por lei, sabe? E é muito difícil, constantemente, as pessoas falarem, não, esse DCE não existe, não é reconhecido pela SPM, quando a gente passou por todo um processo, né, um processo legítimo de assembleia, plebiscito, para validação da nossa diretoria, enfim. E nós não somos estudantes de direito, obviamente, né? E eu queria vir aqui pedir a opinião de vocês. Como lidar com essa situação, né? Porque nós sabemos que nós estamos do lado da Constituição, então nós temos essa tranquilidade, sabe? Nosso processo foi limpo, quem entra na nossa página tem ali nosso estatuto, tudo foi um processo aberto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa tranquilidade de saber que a gente está do lado da lei, que a gente não está fazendo absolutamente nada de errado, até porque se tivesse algum respaldo para nos punir, teríamos sido punidos e não fomos, somos alunos, frequentamos normalmente, enfim, estudamos. Mas como lidar, assim, quando pessoas tão claramente tentam contestar a Constituição, sabe? E, inclusive, a gente pega esse artigo e a gente sempre publica e a gente sempre faz ele circular, sabe? Porque é preciso entender que é legal, sabe? É muito simples, sabe? Não se pode dizer que algo que está respaldado na lei não existe ou não pode existir, ou que enfim, que é antidemocrático, pelo contrário, né? Então, é isso, como lidar com essas situações, né? Quando você é só um aluno em um ambiente que está ali constantemente tentando invalidar algo que você está fazendo que é perfeitamente legal e perfeitamente comum, inclusive. Como é seu nome? Catarina. Então, Catarina, é o seguinte, é que esse movimento estudantil de vocês é muito jovem, muito novo, né? E o fato de você mesmo dizer que vocês estão frequentando as aulas normalmente significa que vocês estão legitimados, né? Existe fulano, cicrano. Agora, de modo geral, para a administração, eu sou formada em 75, né? Então, a minha vida de aluna foi anterior, e eu fui de diretório também, fui presidente do diretório de Direito da PUC. E diretório incomoda muito, é muito chato, sabe? Sempre insiste, os alunos insistem, não aceitam o não, sabe? Tem uma outra visão, uma outra lógica, que, por ser estudantil, é muito saudável, é muito legal, mas é chato para a administração, aqueles pentelhos ali, entendeu? Que não, sabe, que não aceitam, que não veem, que não pode isso, que é claro que não pode aquilo. Então, eu não vejo assim, isso que você está falando, eu não conheço o caso, claro, estou dando um palpite aqui de última hora, mas eu não vejo assim, um problema maior. Vocês vão gramar muito, entendeu? Vão gramar, vão passar ainda alguns anos se legitimando, conseguindo aderências, apoio, né? Mas é isso mesmo, é o começo. Eu acho que, assim, só complementando, professora, eu acho que a gente vive atualmente assim, num clima hostil, em todos os âmbitos da sociedade. Né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem atravessado uma era de intolerância, uma era de ódio, né? Onde as pessoas, principalmente na internet, né? Onde as pessoas estão blindadas ali, né?
pelo celular, né, aquilo ali virou um lugar onde as pessoas usam para descarregar o ódio, para descarregar a intolerância. Né? Então, a dissidência, né, ela se tornou inimigos. Né? Nós somos inimigos por ter opinião diferente. Então, isso é um absurdo. Né? Você tentar aniquilar a opinião do outro, você dar um cala-boca porque você discorda. Né? A gente tem acompanhado nessa nova era do cancelamento. Né? Então, assim, a gente fica até com medo, muitas vezes, de tocar em determinado assunto, né, de reivindicar alguma coisa e ser atacado, e ser massacrado, igual muita gente tem sido. Né? Como a professora falou muito bem, né, a organização de vocês, né, o movimento de vocês é extremamente relevante. Né? Isso sempre existiu e sempre vai existir. Inclusive, né, durante a Constituinte, foram movimentos extremamente relevantes. Né? Quando houve o golpe em 64, aqui na UFRJ, a UFRJ foi cercado. Né? O movimento estudantil resistiu lá dentro, né? Com bomba, granada e tudo mais. Então, assim, toda vez que a gente se propõe, né, a discutir, né, a questionar, inevitavelmente, né, a gente está se expondo, e eu admiro quem tem a coragem de fazer, né, o que vocês estão fazendo. A gente precisa realmente de pessoas, né, que tenham essa coragem, mas assim, eu não vejo assim, muito que possa ser feito, principalmente em âmbito jurídico, nesse sentido. Claro que, assim, se for o caso de uma ameaça mais grave, alguma coisa mais severa, obviamente você deve procurar, assim, uma delegacia. Se for o caso de uma ameaça ou alguma coisa que você se sentiu ofendida, né, certamente você pode se valer desses métodos jurídicos. Mas, assim, infelizmente, essa intolerância, essa resistência, né, eu acho que, assim, infelizmente, é uma marca do nosso período. Tá? Muito obrigada. Então, gente, mais alguma pergunta? Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso horário. Infelizmente, não conseguimos resolver o problema do login. Que pena. Não conseguimos. Mas, no dia 13, ou seja, semana que vem, ele já vai estar no ar. Aí a gente vai mandar para vocês, né, até porque nós temos o e-mail de todo mundo. A gente vai mandar, avisar que já está liberado, vai convidar vocês para conhecerem, enfim, acessarem a exposição, que é uma exposição feita a partir do acervo do Centro Memória da Constituinte, que tem, né, então, tem vários cartazes de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, e que foram produzidos durante o período da Constituinte. Né? Além disso, também, a gente estudou, fez, no mesmo acervo, a gente recolheu notícias, tem mais de 500 notícias desse período, e aí a gente fez uma análise, aí no caso especificamente na FIEL, e um bolsista, o Lucas Luciano, que não pôde estar aqui hoje, e analisando como foi que a imprensa noticiou esses trabalhos da Constituinte. Então, trazer isso tudo para hoje é bastante importante, porque mostra também né, o quanto que nós já fomos capazes de nos mobilizar para defender determinadas causas e como a gente né, ainda precisa, de certa maneira, recuperar um pouco esse espírito, né, que nos guiou lá durante a Constituinte. Né? Então, eu queria muito agradecer a vocês, Elizabeth, Davi, foi realmente ótimo. Obrigada por terem aceito o nosso convite, estarem conosco hoje. E agradecer também a vocês que prestigiaram o evento, estiveram aqui com a gente. Obrigada.